Olá amigos do canal Nutrição, Alimentos e CIA, Pedro Júnior aqui de novo com vocês. Ontem eu fiz um vídeo falando aí sobre o ômega 3 e nesse vídeo surgiram algumas perguntas. Surgiram algumas perguntas aqui nos comentários do YouTube relacionados ao ômega 3, tá? Eu vou tentar falar alguma coisa sobre elas. A primeira pergunta ali foi a seguinte: se nós podemos ingerir peixe, quantas vezes na semana, como ingerir? No caso da pergunta aqui da Regina, ela quis saber como comer e quando e quanto pode comer de peixe. Na questão que eu disse no vídeo foi sobre o ômega 3, que não é todo peixe que tem ômega 3, isso é verdade, principalmente os peixes de rio não tem ômega 3. Mas o peixe, ele é uma boa fonte de proteína, e alguns peixes são uma boa fonte de cálcio, tá? Uma boa fonte de cálcio e potássio. Então isso é interessante. Não tem problema você comer peixe, digamos que a semana toda. O que a gente tem que ficar esperto é com a qualidade do peixe, principalmente os peixes de rios, que geralmente estão contaminados com mercúrio, tá? Os peixes maiores, eles têm uma contaminação maior, porque os peixes maiores, geralmente, eles comem os peixes menores. Então, eles vão acumulando, no caso, o mercúrio no seu corpo. Então, prefira os peixes menores, tá bom? Uma outra pergunta aqui do Tiago é em relação ao ômega 3 na sardinha enlatada, essa que você compra no mercado. Bom, segundo a tabela nutricional da Unicamp, existe uma boa concentração de ômega 3 na sardinha enlatada. O problema é que o óleo que é usado na sardinha enlatada é um óleo ômega 6, geralmente óleo de soja, porque é mais barato. E isso não é legal para a sua saúde. Você pode usar, a minha recomendação é que você escorra esse óleo e não utilize esse óleo, porque o óleo de soja não faz bem para a sua saúde. A recomendação seria só essa, mas você pode usar a sardinha enlatada, embora que produtos industrializados, processados, tenham uma grande quantidade de química para permanecer mais tempo no supermercado. Segundo a tabela da Unicamp, essa sardinha de lata, ela tem mais ou menos 1 grama de ômega 3 por cada 100 gramas do produto. Agora, o que eu olhei foi que a sardinha crua, o pescado lá do mar, sardinha crua, ela tem uma concentração muito baixa de ômega 3, muito baixa de ômega 3, tá? A sardinha crua. Então, provavelmente, ou eles adicionam o ômega 3 nessas sardinhas enlatadas, ou por causa do motivo do preparo dessa sardinha para colocar na lata, ela fica mais condensada, no caso, a quantidade de ômega 3, que na sardinha crua é muito pequena, não compensaria, tá? Outra coisa interessante, pessoal, é que peixe frito não faz bem para a sua saúde, tá? Principalmente no caso dos peixes que têm ômega 3, porque quando você eleva o peixe a altas temperaturas, como o da fritura, você oxida o ômega 3 e as gorduras poliinsaturadas que existem nesse peixe. Então não é interessante, porque você acaba oxidando a gordura e ela não vai prestar para o seu organismo. Ou seja, ela vai ser mais um lixo que você vai estar jogando. Então peixe frito não é legal. E essa recomendação não é minha não, essa recomendação é do Dr. Laí Ribeiro, que tem peso, ok, acadêmico para estar falando isso. Teve uma outra pergunta aqui do Douglas nesse comentário, que ele perguntou sobre o ômega 3 e sobre o teste do ômega 3 no isopor, que o ômega 3 ele derrete o isopor, tá? Eu vi, na verdade, um vídeo aqui falando sobre esse assunto, e na verdade nesse teste algumas marcas de ômega 3 do mercado não causaram esse buraco no copo de isopor, e outra marca sim causou esse buraco no isopor, tá? Por que isso pode ter acontecido? Isso pode ter acontecido porque as fábricas elas costumam diluir o ômega 3 em um tipo de álcool, e esse álcool na verdade ele é corrosivo.
Seria. Então, o que seria bom? Seria bom você fazer esse teste e provavelmente não usar esse tipo de marca de ômega 3, tá? Usar uma marca que não causa esse problema. Outra coisa interessante, isso eu tô falando de cápsulas, tá? É você colocar uma cápsula de ômega 3 que você comprou no congelador. Dentro de 5 horas, se essa cápsula não congelar, você conseguir enfiar um palito e ela não tiver congelado, né, o óleo tiver em forma de óleo líquido, então esse ômega 3 é bom. Porque se for um ômega 3 falsificado, misturado aí com outro tipo de óleo, esse óleo vai congelar. Eu já fiz o teste, por exemplo, do óleo de soja no congelador e realmente ele congela mesmo. E o ômega 3 não pode congelar. Para você ver, por exemplo, a foca ela vive em oceanos muito gelados e bem submersa, bem lá embaixo mesmo. E essa foca ela não congela, as estruturas dela funcionam, as estruturas corporais funcionam normalmente, ela não congela, e isso devido ao ômega 3 que essa foca tem, que não deixa ela congelar. E mais aquela camada de gordura que não é somente ômega 3, tá? Mas que é um teste também que foi aí dito pelo Dr. Laí Ribeiro. É interessante. Outra coisa interessante é que os esquimós, eles se alimentam muito de ômega 3 porque eles comem muita foca, tá? Os esquimós, na verdade, eles vivem da caça e da pesca, na maioria, né? Eles praticamente não ingerem nada de carboidrato. E eles ingerem mais do que 10 gramas de ômega 3 por dia, tá? Isso faz parte da alimentação tradicional dos esquimós. E pelo menos o pessoal lá é bem saudável. Então o ômega 3 ele realmente é muito saudável, ele é muito bom para a sua saúde, principalmente na questão de coração e neurológico, né, cerebral. Muito, muito interessante. Alguns comentários me perguntaram sobre marcas de ômega 3. Realmente eu não tenho conhecimento sobre as marcas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esses ômega 3 que vocês compraram das marcas que foram citadas aqui e fazer pelo menos esses 2 testes que eu acabei de falar para vocês. Se os testes não forem compatíveis, então mude de fabricante. Mude de fabricante porque daí vai ser mais interessante para você. O meu conselho é que você compre um ômega 3 com maior quantidade de EPA e DHA, tá? E é bom você observar no rótulo, porque o rótulo geralmente ele fala, por exemplo, 500 mg de EPA e 750 mg de DHA. Mas ele vai te dar a dosagem. Geralmente é 2 ou 3 cápsulas que você tem que tomar para atingir esses 500 e 750 miligramas. Então fique esperto. O bom seria você encontrar uma cápsula que em uma cápsula só você consiga aí pelo menos 600 miligramas dos dois, EPA e DHA juntos, tá? Porque daí você vai fazer não digo que você vai fazer uma economia, mas você vai tomar menos cápsulas com uma quantidade suficiente, digamos que de EPA e DHA. Você pode perguntar, mas quanto de DHA que eu vou tomar? Você pode tomar bastante, não tem problema nenhum. Como eu já disse, os esquimós eles usam mais do que 10 gramas de óleo de peixe por dia. Então não é tão... Mas eu acho que umas 3 gramas por dia já é o suficiente para você ter um resultado muito bom, tá bom? Então é isso que eu queria falar nesse curto vídeo. Que vocês possam se inscrever no canal. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aí que a gente vai estar pesquisando, tá ok?